Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Stellarcast. Dessa vez eu trago aqui, eu tenho assim uma alegria imensa de trazer você aqui, nossa aprovada no CFO PM, a Amanda, pessoal. Pessoal, a história dela eu não conheço ainda tudo, mas eu já vi que é um pouco parecida, que a gente é do mesmo bairro, moradora da cidade operária. Inclusive, antes dela chegar aqui, a gente estava conversando que muitos alunos estão sendo aprovados da Cidade Operária, Jardim América, Cidade Olímpica, pessoas que moram ali naquela região. Já era, né? CFO é muito assim. E eu fico muito feliz, né, em saber que mais uma pessoa que vinda lá do mesmo bairro que o meu. Seja bem-vindo aqui a esse Stellarcast. A gente vai contar essa história dela, que vocês com certeza já devem ter assistido alguns podcasts anteriores e se inspiraram, né, e nessas histórias passadas, e ela também se inspirou muito nas histórias dos nossos aprovados lá do início. E ela estava contando aqui o quanto que isso foi importante para ela, né? E ela se imaginou. Muitas vezes aqui hoje está acontecendo, né? Agora vamos começar pelo início, né? Lá no início da tua história. Como foi? Quem era a aluna, né? Dali do fundamental e do médio? Tu sempre foi uma excelente aluna. Quais as escolas que tu estudava? Como é que foi essa aluna, Amanda, lá no início? Então, eu nunca fui uma aluna excelente. Eu sempre era aquela aluna mediana. Ou seja, aquela aluna esforçada e tal, que quando estudava para a prova, mas ainda era assim, né? Tipo, estudando de última hora ali para a prova. E eu estudei durante parte da minha vida no ensino privado, né? Escola particular. E aí, no final do ensino fundamental, eu estudei na escola pública. E aí, no ensino médio, passei novamente para particular. Meus pais se esforçaram para pagar um ensino melhor para mim. E aí eu consegui, então, passar no ensino médio na particular, né? Fiz uma provinha e passei lá na particular. Nesse momento, tu sempre quis fazer, tu pensava em fazer CFO desde de criança ou adolescente? De onde veio a ideia de fazer CFO? Então, a ideia de fazer CFO não veio desde a minha adolescência, eu não conheci o CFO. Eu só fui conhecer o CFO a partir do momento que eu fui estagiar, depois que eu entrei na faculdade. E aí, no estágio, né, que eu dava aula, um reforço escolar, no estágio eu conheci um amigo que estava também no mesmo processo que eu, se formando quase em engenharia, e ele estava estudando para a CFO-BM, né? Inclusive eu perdi contato com ele, mas na época ele falou assim, ele me via dando aula, a gente dava aula praticamente, dividia a turma, né? Eu dava aula de um lado, ele dava aula de outro, e ele me via dando aula e ele dizia, né? Naquela época, a prova tinha bastante essa questão de linguagem ser o ponto mais forte, porque foi em 2018, isso, né? E aí ele falou assim, nossa, tu é muito boa de linguagens, eu acho que tu tem um potencial bem grande assim pra passar no CFO. Aí eu disse assim, mas eu não sei o que é isso, o que é o CFO? Aí ele foi me explicando, e ainda assim eu achava que não era pra mim e tal. Ele disse, não, calma, vai, chega em casa, pesquisa o que é. Depois a gente conversa. Aí eu fui pesquisar. De início eu vi que era uma graduação normal como todas as outras, só que nessa graduação tu não só estuda, tu trabalha e ganha uma bolsa por isso, né? Pelo trabalho e pelo estudo. E aí eu ainda pesquisei sobre a carreira militar, depois eu tinha Instagram na época e pesquisei alguns cadetes, né? Comecei a seguir, acompanhar a rotina que eles postam às vezes. E aí quando eu voltei para conversar com ele, eu ainda não estava 100% segura, assim, que eu queria CFO. E aí, toda volta de trabalho a gente fazia junto, porque a gente saía do trabalho e ia pegar o ônibus. E essa trajetória era muito grande. A gente ia conversando sobre CFO praticamente todo dia ali. E aí a gente foi se entretendo com isso, né? Com essa ideia, comecei a estudar, não sei o quê, mas ainda não muito certo do que eu queria. Eu acho que eu decidi de fato quando eu vi realmente que tinham certos aspectos na carreira que brilhavam aos meus olhos, entendeu? E aí foi essa questão também da disciplina, do esforço, da vida do cadete, isso brilhou aos meus olhos e realmente da profissão do oficial e tudo mais. Isso é muito legal, né? A gente se aproximar. Às vezes Deus coloca pessoas Sim, na com nossa certeza. vida e a gente tem que pegar, né? A gente tem que saber o que está acontecendo e ver o que Deus está colocando ali na Sim, frente. sim. E estar próximo de pessoas que te incentivam, te dão um direcionamento é fundamental. É por isso que eu sempre falo, cara, o local onde você está, as pessoas com quem você anda,
influencia totalmente onde você vai estar daqui a alguns anos. Totalmente. Às vezes você tá andando com amigos ali que só fala bobagem, só fala às vezes em festa, em saideira, em bebedeira. Você vai só falar só disso. Às vezes você não vai ter, você não vai querer ter aquilo, alcançar algo melhor pra sua vida, vai desvirtuar, vai ir por outro caminho. E às vezes quando tá com um amigo que, ó, vocês iam o caminho todo, e eu sei que esse caminho é longo, né? Da cidade operária tu ia pra onde? Sim, eu ia Trabalhava pro onde? Vinhais. Por Vinhais, ele Uhum. pegando aquele ônibus lotado, eu imagino, com certeza. E com certeza vocês iam conversando muito, já imaginando quando vocês estiverem lá. Mas assim, então, tu só foi conhecer, ouvir falar de CFO quando tu tinha quantos anos? Eu tinha 21. 21. Então, a aluna ali no ensino médio, o que tu queria ali no ensino médio, que tu não conhecia o CFO? Eu não sabia ao certo. Essa é a questão, não sabia ao certo. Só que como eu cresci numa cultura de pais professores, normalmente eu sentia, não, eu vou ser também professora, como os meus pais. Foi uma associação que eu fiz, mas eu era muito nova, eu não sabia muito o que eu queria, entendeu? Assim, meu irmão também não sabia muito o que eu queria, mas eu tinha que escolher logo, porque eu era mais velha e tudo mais, tinha acabado de sair do ensino médio. Aí, de pronto, eu passei em letras, né? E como eu sou uma pessoa que também eu tenho um gosto por leitura, tudo mais, achei que seria uma coisa que eu me daria bem, né? Foi na estadual, na federal? Na UEMA mesmo. Na UEMA mesmo. E aí eu passei, direto no ensino médio, comecei a fazer o curso, só que aí veio o estágio. Eu acho que é o estágio aqui que te mostra ali o que realmente é aquela profissão. Ou pelo menos 70% do que é. Aí no dia que eu entrei assim, pra dar aula numa pública, né? Porque antes eu dava aula, só que era no reforço privado, particular. Entendeu? Uma turma reduzida, no ar-condicionado. E quando eu entrei na sala de uma pública, sexto ano, de tarde, 40 alunos praticamente quase na turma, na Coab, quente. Aí eu disse, caramba, talvez não seja o que eu quero. Só que foi um processo, não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Foi um processo que eu passei para entender, não é isso que eu quero. E eu conversava muito com os meus colegas de graduação naquela época. E eu via que eles tinham prazer naquilo que eu não tinha mais, entendeu? Eu fui perdendo prazer. Eu via que as oportunidades que de campos de emprego que eu queria, tipo tradução, é muito escasso, muito escasso. E lá, o único caminho que eles direcionavam pra gente era realmente só a licenciatura. E querendo ou não, é a maior área realmente de letras é a licenciatura, né? É o ensino. Então, no momento que você estava ali na faculdade, tu achava que estava tranquilo, era aquilo que tu queria, mas depois que tu chegou, não teve esse impacto do estágio ali, realmente, ministrar aula na escola, tu viu que não. Aí tu tentou conversar com teus pais e falar assim, eu quero outra coisa. Ou tu pensou em outra coisa, ou foi nesse momento que Então, o teu amigo... quando eu comecei a fazer o estágio na pública, eu já tinha conversado com esse meu amigo e já tinha começado a estudar. Só que eu não ainda tinha certeza do CFO, né? Como eu falei. Quando eu tive certeza que eu queria o CFO, de fato, eu vi que era insustentável eu levar a graduação para frente. Porque eu não sentia prazer nenhum de estar ali. E eu conversei com algumas amigas agora, né, recentemente, que também passaram por todas as fases do CFO, e elas estão passando pela mesma coisa que eu, só que são mais novas. E eu disse assim, olha, eu não vou falar para vocês, desiste do curso, sabe? Não vou falar isso. Mas naquele momento em que eu estava, eu pensei muito, muito mesmo, antes de fato, trancar o curso. Tu tinha quantos anos nessa época? Quando eu tranquei? Quando tu tava pensando em trancar? A partir dos meus 21 anos, 22. 21 anos. Então tu ia te formar nova, né? Sim, e já sim, no final nova, do curso. Então eu imagino que tu ficou nessa incerteza e não abandonou totalmente. Ou tu... Não, de primeira não. Porque quando chegou no quarto período, eu lembro exatamente que foi um dos primeiros estágios que a gente teve, eu disse, é isso, eu vou desistir, não dá, isso daqui não é pra mim. Mas tu estudava e também ia pra faculdade? E tava estudando ainda? Sim, exato. Então tu nunca parou de estudar? Também, e trabalhava. No reforço. Então tu tava nessa loucura de trabalhar, estudar, já pro CFO e ainda fazer... Eu acordava muito cedo. Como é que era a tua rotina? Descreve como era a tua rotina nesse momento? No início, foram várias e várias rotinas, mas no iniciozinho, eu acordava às 5 horas da manhã, aí eu me preparava, eu ia direto estudar, né? Eu literalmente tomava café estudando.
Porque eu tinha que ir trabalhar no reforço de manhã, tinha que estar lá 8 horas. Aí eu estudava ali o que dava, naquele meu café da manhã, ia pro reforço. Quando eu voltava, almoçava, ia pra faculdade. Quando eu voltava da faculdade, eu estudava à noite. Era basicamente isso, minha rotina ali no início. Primeiro ano Entendi. de estudo, digamos assim. Essa questão lá do financeiro também, né? Pesou assim também quando tu via que tinha grandes assim probabilidades de tu ganhar melhor lá na frente. O que tu imaginava nessa profissão que tu tava fazendo? Eu não tinha perspectiva nenhuma. Essa era a questão, eu não tinha perspectiva. Eu poderia dizer assim, eu vou trabalhar nisso aqui e tal, mas eu não via não brilhava mais aos meus olhos. E aí, quando veio o CFO, e eu senti que era para mim, não era só a questão da remuneração Sim. também, né? Era a questão de eu ver que era para mim. E tudo aconteceu para que eu tivesse realmente essa ideia. Não, eu vou fazer o CFO, porque esse meu amigo não foi o único que eu conheci naquele ano específico que fazia o CFO. Naquele mesmo trabalho que eu fiz, tinha outra pessoa que tinha acabado de passar. O CFO BM, inclusive, já até se formou, mas a gente não era tão próximo assim, eu era mais próximo desse outro amigo. O que brilhava teus olhos? O que te chamou mais atenção no CFO? Olha, disciplina, rotina. Você ter uma perspectiva de crescer dentro daquela profissão, e é uma coisa assim que tem um mérito nisso muito maior, não sei explicar, mas tem um mérito muito grande na carreira militar, né? E aí, quando eu descobri um pouco mais sobre a carreira militar, foi isso, sabe? Que eu não via nas outras profissões, assim, que me chamou a atenção, muita atenção mesmo. E tua família? Poxa, tu já tava ali há 4 anos, né? 4 anos ali, praticamente, lá na UEMA. E ter que parar, desistir. Tu não desistiu, mas tu pensou ali em trancar. Tua família te apoiava nessa decisão, em estudar para um curso novo, assim? Assim, eu vou ser bem sincera. Quando eu pensei em trancar pela primeira vez, eu conversei com eles. Olha, eu quero trancar, não fui bem recebida. Aí eu disse, eu vou continuar o jeito. Só que aí chegou um momento que o psicológico, ele pega muito. E eu tava sozinha nessa questão psicológica, entendeu? E foi um momento insustentável pra mim, que eu disse assim, não dá mais. Ou eu faço o que eu realmente quero fazer, ou eu vou entrar em surto. Ou eu vou entrar num beco sem saída, num buraco sem fundo, entendeu? E não vai ter ninguém pra me tirar dele. E aí eu peguei, chamei eles pra conversar e disse, é isso que eu quero, eu tenho esse plano, eu já venho estudando há 3 anos, há 4 anos, e eu não vou largar esse plano de mão. Eu não vou largar, porque só eu sabia das renúncias que eu tinha feito. E foram muitas renúncias. Eu digo que a minha trajetória foi marcada por essa palavra, renúncia. E aí eu cheguei e disse, é isso, ou eu faço isso que eu quero, ou eu realmente vou ficar mal. E aí eu não vai ter como eu levantar da cama, não vai ter como eu me levantar disso aqui. Eu vou entrar numa depressão. Eu disse pra eles. E eu realmente estava passando por um momento bem difícil. E pelo que tu me explicou aí, realmente tu não tinha tempo, tu estudava, tu trabalhava, estagiava, né? Sim. E ainda estudava pra faculdade, não sobrava tempo. Às vezes eu imagino que tu nem saía assim com alguns amigos, Não, de não saía. conversar. Não saía. E esse é um problema que muitos alunos passam, que acabam entrando em depressão por conta disso, problemas de ansiedade, né? Mas assim, isso que eu queria muito entender, quando tu explicou isso pra tua família, que eles te apoiaram nesse momento? Totalmente não. Totalmente não. Psicologicamente falando, Sim. É claro que eu não vou falar, meus pais não me apoiaram. Não foi isso. Sim. Eles foram o meu suporte financeiro, por exemplo. Sim. Porque depois de um tempo eu parei de trabalhar. E eu fiquei 2 anos sem trabalhar, sem ir pra faculdade porque eu tinha trancado. Eu não saía de casa, eu não fazia nada, eu só estudava. Literalmente, eu acordava pra estudar e dormia só pra descansar mesmo. É que às vezes os pais da gente, eles pensam muito na estabilidade, né? E tu já tinha 3, 4 anos de curso, já tava trabalhando na área. Exatamente. Do nada, acabar e começar algo do zero, uma coisa que Eles pode passar ou não, sabe? Isso é muito louco. Eles não entendiam por causa disso. E depois que eu pedi, literalmente, compreensão a Deus, porque eu tava criando um rancor muito grande dentro de mim que eu não queria. E aí eu pedi compreensão a Deus e um dia eu entendi que eles realmente queriam. Por que eles não me apoiavam?
né, psicologicamente falando. Por quê? Porque meu pai é mais velho que minha mãe. E meu pai sempre foi, assim, um exemplo para mim, porque ele sempre deu de tudo, assim, pela nossa educação. Sempre foi aquela pessoa que abriu mão de tudo por nós, sabe? Sempre, sempre, sempre. Então, se eu precisava de R$ 20 para pagar um aulão, ele me dava. E eu entendi que era justamente essa preocupação. Meu tempo tá passando aqui, eu tô ficando velho, o tempo tá passando, eu não vejo minha filha se formar, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida dela, por exemplo, se eu morrer amanhã? Eu também pensava nisso, né? E aí eu entendi, de fato, que o que pesava no coração deles, né? O fato de eu desistir de toda uma graduação que eu já tinha quase feito totalmente para seguir um rumo que eles nem conheciam, não sabiam que era o CFO, não tinham aquele contato que eu, por exemplo, tinha, entendeu? Então foi bem difícil, realmente. Eu imagino que essa conversa foi uma conversa muito difícil, né? Foi. E como é que era teu estudo quando tu realmente parou, né? Porque teve um momento que tu trancou, Sim. né? Como foi? O que mudou? Porque assim, eu percebo que chegou um determinado momento que tu viu que não era pra mim, eu não quero mais, e tu assumiu que realmente isso não faz sentido pra ti. O que mudou a partir dali? Tu acha que ali foi fundamental? E o que mudou na tua rotina a partir dali? Então, posicionamento é importante, né? E a partir do momento que eu tomei esse posicionamento na minha vida, eu disse assim, daqui pra frente não tem pra trás. Foi basicamente isso. Daqui pra frente não tem pra trás. Eu não vou parar por nada nesse mundo. Eu vou continuar com esse plano até o fim. Até porque vinha muita pressão, muita pressão. E aí, a partir daquele momento, eu montei a minha rotina totalmente voltada pro estudo insano, assim, pro CFO. Entendeu? Eu acordava literalmente pensando no CFO e eu dormia pensando no CFO. Foi nesse momento que tu fez a primeira vez? Segunda, já tava na primeira. Qual foi a primeira tentativa? Foi nessa Minha época? primeira tentativa foi a partir de julho de 2018 que eu comecei a estudar. E aí eu fiz a primeira prova, que foi o PAS 2019. E aí no primeiro PAS 2019 foi quando meu nome apareceu no quadro. E quando eu entrei, eu comecei estudando no cursinho presencial, daqui de São Luís. Saí lá no cursinho, eu via muita gente falando assim, meu Deus, CFO é pra só os mais inteligentes, não sei o quê. E aí lá na sala do cursinho eu via gente muito inteligente, muito mais inteligente que eu. Meu Deus, eu tô aqui e preciso muito melhorar, preciso muito estudar. E aí veio esse resultado de primeira e foi assim um alívio na minha alma. Por quê? Porque foi a minha primeira tentativa. E aí eu pensei assim, com 6 meses de estudo, menos de 6 meses, eu já consigo um resultado. Então imagina se eu continuar estudando, né? E aí nesse resultado que eu tive, também eu tirei nota máxima na redação, tudo mais. Tu já tinha uma base, né, muito boa da letras, né, que tu Sim, fazia. exatamente. Isso que tu falou realmente acontece muito. Às vezes a gente tá no cursinho ali, aí a gente vê uns caras muito bons do nosso lado ali e não passam. E a gente fica se Sim. comparando. Pô, esse pessoal é muito bom e eles não passam. Como é que eu vou passar? Aí a gente se sente muito mal com isso, né? Porque a gente vê pessoas muito melhor que a gente, né? Que a gente pensa. Mas, cara, CFO ou qualquer outro curso não é assim, não funciona dessa forma. Eu conheço pessoas que, na época, né, eram alunos, assim, incríveis, aqueles alunos que o professor botava no quadro lá, respondia na hora, mas eles não passavam. Sim. Porque não é ser bom só em determinada matéria, ou às vezes só em exatas, por exemplo, né? É todo um conjunto de matérias, é um equilíbrio entre todas elas também, algumas valem mais, lógico, mas é muito psicológico que com certeza afetou demais e isso te atrapalhou muito, né? Demais. Então, da primeira vez que tu fez quantas vezes você fez pra ser aprovada? Ai, as provas foram muitas, eu acho que foram de 5 a 6 provas que eu fiz, mas foram 5 anos de estudo, todos eles Então, a primeira, tu já foi pro quadro. Sim. Então já te deu aquela coisa, poxa, eu fui pro quadro, eu já vi que é possível aqui, mesmo sem eu estudar tanto, eu fui pro quadro. E muita gente, mas isso é também muito relativo. Por exemplo, tem muitos alunos que são muito bons, eu conheço, dessa última agora, alunos excepcionais. Tiravam aí 42, 40 pontos, mas no dia da prova, eles não estavam bem, ou aquela prova não foi pra eles, porque tem isso também. Às vezes a gente é muito bom, às vezes a gente tá numa pegada boa, mas não é o momento. Não é o momento. Cara, isso é muito louco, né? Essa questão de fazer prova, porque tu te prepara toda uma vida pra um dia
dar certo e pode não dar. Então, na primeira vez, foi a primeira vez que tu fez. Aí tu Foi. não passou, eu acho que tu ficou mal, mas tu ficou assim, tu foi bem. Tu, assim, querendo ou não, tu Sim. não foi aprovada, mas tu saiu com o sentimento assim, poxa, Sim. Poxa, é possível, foi isso. Foi o pensamento que passou pela minha cabeça, é possível. aí tua segunda tentativa, como foi? Não. Terceira tentativa, não. De novo. Mas tu estudando dessa forma. Sim. Lá no curso, Sim. fazendo, Aí e estudando depois- quando dava. Sim. Aí depois do meu primeiro ano de estudo, digamos assim, aí eu, tô fazendo alguma coisa errada, porque agora nessa prova eu não passei. Meu nome nem no quádruplo apareceu. O que eu tô fazendo errado? E dói mais, né? Dói mais, porque... Mas aí eu ainda tinha, assim, uma certa resiliência, porque eu sabia o que eu queria. Então, eu não ficava desesperada com os resultados, mas eu sempre sentava e analisava. O que não tá dando certo aqui? Por que não tá indo? E aí foi que eu entendi, porque eu era aquela aluna mediana no ensino médio. Ninguém falava, faz muitas questões que tu vai compreender o assunto mais rápido assim, se tu fizer muitas questões. Não, ninguém falava isso pra mim. E aí, quando eu entendi que eu precisava fazer muitas questões e focar nas minhas dificuldades, aí a coisa começou a ficar um pouco mais leve ali naqueles anos. Mas ainda assim, eu não tive resultado em vários anos, até esse agora, entendeu? Massa. E o que tu falou é muito importante, porque a pessoa, ela tem que primeiro aprender a estudar. Ela tem que entender que ela tem que focar naquilo que ela tem dificuldade. E às vezes acontece isso, a pessoa fica, por exemplo, tu era boa em letras, né, em português, linguagens e tal. Tu tinha essa de estudar só aquilo que tu gostava também? No começo, sim. Que é um erro. É muito grande, um erro muito grande você focar só naquilo que você acha que você vai bem. Porque a prova não é feita só daquilo que você acha que você vai bem. E às vezes é só pra satisfazer um ego, às vezes, pô, eu tô bem, tô fazendo muitas questões, e fica o tempo todo fugindo daquilo que realmente tu precisa. Exatamente. Que é exatas, chamar dificuldade. É matemática, física, química, biologia, naturezas e exatas como um todo. As outras dava pra levar. Agora, o resto era uma negação. E aí eu disse assim, qual é a base dessas disciplinas? Entre matemática, física e química, você precisa da matemática. Aí eu comecei, então vou estudar matemática. Comecei na matemática básica, enfim, aqueles assuntos básicos de matemática. Só que ainda assim eu precisava de prática, e cada prova que vinha um resultado não, que eu não passava, eu via que eu precisava cada vez mais prática, mais prática, mais prática, mais prática. Incansável, né? Mais questões. Então, assim, tu foi pra base, né? Eu tô vendo que realmente tu realmente foi pra base, tu foi pros assuntos mais básicos. E qual foi tua metodologia logo pra sair dessa aluna nível inicial para um nível avançado? Como é que foi tua metodologia pra chegar? Muitas questões. Focou em questões. Ver o assunto. Se puder, fazer um resuminho. Depois eu vi que não funcionava o resumo pra mim, mas eu fazia um resuminho. E aí, questão. Então tu não ficava muito em aula? Não. Era só mais questões e pontual? Sim. Então, vendo a forma como tu tá falando aí, assim, presencial, acho que não era muito a tua... Eu até insisti. Até 2022 eu insisti no presencial. Só que eu vi que não era pra mim, porque no presencial o professor vai dar aula pra todo mundo, não foca na dificuldade de cada um. E é impossível focar na dificuldade de cada um no presencial. E eu via que, por exemplo, tinha muitos assuntos que eu já sabia, que eu já dominava, eu ficava ali esperando o outro assunto que eu tinha dificuldade. E aí perdi um tempo que eu poderia ter usado para fazer questões de outras coisas. E não foi efetivo para mim. Além de que, no presencial, você acaba tendo contato com muita gente. E às vezes você pode escolher algumas influências que não são tão boas naquele momento. E aí eu vi que, cara, não é pra mim, eu vou ficar em casa estudando, e é isso. É só eu ter disciplina pra seguir o meu cronograma em casa que vai dar certo. Isso que tu falou é muito, assim, muito importante, porque quem faz isso acaba diminuindo, encurtando o seu tempo de aprovação, porque tu não vai perder tempo estudando o que todo mundo tá estudando ali, que é um assunto que tu já sabe. Sim. Às vezes a gente tá num local aqui que o pessoal tá dando uma aula, por exemplo, aqui de cinemática. Tu já sabe esse assunto. Por que eu vou ficar aqui estudando esse assunto? Com todo mundo aqui, eu já sei. Eu vou focar em logaritmo, que eu não sei.
eu vou focar na parte de biologia e genética, que eu tenho dificuldade. Ou seja, tu economiza um tempo absurdo. E o online te permite isso, né? Permite. Porque tu vai direcionado para aquilo que tu quer. E como tu estudava por questões, tu ia na questão, não sabia? Peraí, eu vou lá na plataforma, assisto. Se for precisar assistir a aula, assisto. Se não, vejo a explicação. Vou na questão aqui, eu não sei, vejo como é que é. Tu acaba tendo uma melhora assim muito rápida. Muito grande. Muito rápida, né? E isso aí faz parte do método, né? Mas também não é só pegar qualquer questão, né? Uhum, tem que ser direcionada. A partir de quando que tu percebeu? Porque assim, o pessoal pensa que qualquer questão vale a pena estudar. Eu tô lá no YouTube, boto lá, questão de biologia. Não. Qualquer uma vai servir. E não é, pessoal. Não é. Tem que ser direcionado. Quando foi que tu teve essa percepção? Com os resultados da prova. Que eu vi que, ainda assim, eu tava melhorando, mas ainda assim tinha alguma coisa errada. E aí, como eu falei, eu analisava tudo naquela minha rotina anual. Terminava a prova, eu via que meu nome não estava na lista. No outro dia, eu estava analisando todo o meu ano passado. E aí, eu vi que eu fazia uma grande quantidade de questões, mas muitas questões tinham perguntas parecidas, que depois de um tempo já não é mais efetivo. Perguntas muito simples, que na prova não cai. Ou, às vezes, a forma como o assunto é abordado na questão, a banca já não aborda aquele assunto da mesma forma. Então, eu vi que as questões que eu fazia, mais da metade delas eram, digamos assim, inúteis para o nível que eu estava, já que eu já era uma estudante intermediária, eu já não era uma iniciante, entendeu? Então, eu comecei a melhorar a qualidade das minhas questões e, naturalmente, a quantidade das questões que eu fazia diminuiu, porque aí a dificuldade aumentou e eu já não conseguia mais fazer tantas questões assim quanto eu fazia antes. Por exemplo, antes, eu acho que chegou no meu segundo ano de estudo, eu fazia 150 questões por dia, 170, às vezes chegava nos melhores dias, lembrando que eu tinha todo dia para estudar, né? São várias realidades. A minha era estudo integral dentro de casa, então eu fazia muitas questões. Só que aí, quando eu comecei a colocar questões medianas, difíceis para eu fazer, que eu necessitava de um momento para entender aquela questão, e quando eu errava, eu não precisava só fazer a questão, eu precisava corrigir a questão. Ou seja, assistir aquela resolução. E aí, quando eu não entendia aquela resolução, eu tinha que procurar outra e mandar o fórum PR2, sei lá, que é o fórum de exatas que tem na internet. Eu mandava lá a questão, tinha que digitar a questão inteira para poder entender, alguém me ensinar e eu entender. Então, era um tempo mais demorado do que tu simplesmente fazer uma questão fácil e passar para outra, entendeu? Exatamente. Às vezes, é como eu falei, até falei nos stories passados, que não... Mais importante do que fazer muitas questões é corrigir os teus erros, né? Saber o que tu tá errando e basear... Eu percebo que tu é muito de analisar, né? Sim, ou seja, eu sou muito metódica. Tu é muito de analisar. Sempre quando tu não passava em um ano, tu analisava o que tu fez de errado no ano. E é exatamente isso. Toda semana, cara, a pessoa tem que analisar o que ela fez naquela semana. O que ela pode melhorar. E com certeza tu fazia muito isso. Peraí, poxa, eu tô errando muito aqui nesse simulado, nisso aqui. Então tu ia lá onde tu tinha mais dificuldade, que era exatas? Sim, eu era uma pessoa muito metódica e eu era a que mais me cobrava. Eu já recebia muita pressão. Então, pra mim, na minha cabeça, eu não podia cometer erro nenhum. Tanto que foi uma das coisas que eu mudei nos últimos anos de estudo. Eu ficava muito assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? E eu analisava, era todo o tempo pensando nisso, no CFO e no que eu estava estudando, no que eu estava errando, no que eu estava... Era sempre analisando os meus resultados. Todas as questões que eu fazia, eu analisava. Bom, essa questão aqui, eu acertei porque eu sabia realmente, ou porque eu chutei, ou porque eu fiz um chute assim, sabe? Aqueles chutes que tu dá meio assim. Então, tudo isso eu analisava. Entendi. E a nossa plataforma, ela é muito voltada para justamente a prova que tu quer, né? A gente procura sempre trazer exatamente o que a banca tá querendo, né, da pessoa. Então, tu deve ter olhado lá nas nossas plataformas as questões muito direcionadas para essa banca. Sim. E isso ajuda muito o aluno que tá Demais. querendo ser aprovado. Quando é que foi que tu conheceu o Stellar em si? Eu conheci o Stellar, eu acho que pelos podcasts. Foi pelo podcast do YouTube. Porque chegou um ano que eu desinstalei meu Instagram. Então, eu fiquei 2 anos sem Instagram.
E aí, a minha rede social, digamos assim, era o YouTube. E era lá que eu via, às vezes, quando eu tava assim, no meu descanso, eu via um vídeo, alguma coisa assim pra me distrair. E aí, acho que num desses vídeos acabei batendo no canal da Estela, vendo podcast, aí depois sabendo que tinha um site, que era um curso preparatório online, e aí eu fui procurar, vi que os professores do Estela são excelentes, são os melhores professores de São Luís. Daniel, Sucesso, Vieira, todos são São muito excelentes. bons. E como é que foi nesse teu último ano, né? Eu tô percebendo que foi assim, foi realmente uma escadinha. E outra coisa, pessoal, né? Deixar claro, todo aluno, quando entende isso que ela entendeu, que entende como é o processo de aprendizado, que a pessoa tem que saber onde está errando, redirecionar o seu método. Estou errando em matemática, na parte, voltar as atenções. Quem entende isso, o aluno que entende isso, que o estudo é flexível. Às vezes você montou uma rotina, a tua rotina de estudo essa semana, na outra semana tem que mudar, né, não é a rotina, é o que tu vai estudar durante a semana. Tem que ser trocado, porque é diferente, na outra semana tu vai estar errando mais determinado assunto. Quando tu entende isso, o teu local, onde o teu tempo de aprovação diminui demais. Eu falo muito isso nas nossas lives, né? Falo muito isso para a pessoa estar o tempo todo se avaliando, se analisando semanalmente, porque tem gente que não quer se planejar, tem gente que não planeja a sua semana, acha que pode sentar ali na cadeira e começar de forma aleatória, estudar qualquer coisa. E a organização é fundamental. Eu percebi que tu é uma pessoa muito metódica nisso. Então isso te ajudou, né? Demais. Te ajudou muito. Como era, por exemplo, o teu local de estudo, que também é algo muito importante. Muito organizado. Eu tinha um local literalmente de estudo, era meu local de estudo, e era ali que eu sentava e esquecia do mundo lá fora, entendeu? Ainda mais nesses últimos 2 anos, eu creio que foi uma jornada muito psicológica para mim, não foi só intelectual, foi muito psicológica, eu ficava ali sentada por horas sozinha, e estudando, e quando você estuda, você não estuda só para conseguir aquilo que você quer, que é ter o nome na lista, você estuda também para se conhecer. Você se conhece muito, analisando esses erros, tendo humildade intelectual de dizer, poxa, eu sei esse assunto, mas eu preciso revisar um pouquinho, eu preciso voltar de novo, mesmo que eu saiba, eu preciso voltar de novo, ter humildade intelectual para dizer, não tá bom ainda, né? Eu via muito isso, pessoas que já tinham um certo conhecimento e, já chega, e relaxavam. E eu não queria ser essa pessoa que relaxava, entendeu? Eu queria sempre, por exemplo, linguagens, sempre foi meu ponto forte, mas eu nunca deixei de fazer questões, de fazer análises, de ler os livros, as obras cobradas. Foi muito importante para mim ter esse esse sentimento de sempre querer analisar, voltar e ter esse local de estudo também sempre organizado, sempre determinado. Às vezes, nossa, eu era muito metódica, não podia, por exemplo, eu levar o celular para deixar lá, eu deixava do lado de fora, entendeu? Não botava o celular na mesa, não, era literalmente ali que eu estudava e era ali que eu executava para conseguir o meu objetivo. Tu falou muito de que tu abdicou de muitas coisas, né, ao longo desse processo. Eu imagino que amigos te chamavam para sair, para ir no cinema ou algum lugar, e tu abdicava de muita coisa. Celular também, né, que às vezes é prazeres que a gente às vezes quer assistir me conta aí como foi, como é que tu fazia isso? Tu tinha esse teu momento de divertir ou tu realmente se isolou total? Não, eu tinha meu momento de investir. É claro que eu não vou também falar para as pessoas fazerem como eu fiz, né? Eu me isolei muito, muito mesmo. Me isolei mais do que eu deveria ter me isolado, entendeu? E eu acho que isso, de certa forma, chegou um momento que não foi mais saudável para mim. E aí eu entendi depois. Mas teve muita renúncia. De amizade. Eu praticamente fiquei sem nenhum amigo. Não tinha quase ninguém para conversar. Os amigos que eu tinha ali era do curso de redação, que a gente conversava, eles às vezes me ajudavam muito. Tinha um amigo meu que dava aula para mim pelo WhatsApp. Ainda era pelo WhatsApp as conversas, não era Exatamente. presencial mesmo, A né? gente fazia videochamada, eu ajudava ele com redação, ele me ajudava com física. E era assim, mas foi muita renúncia de companhias, às vezes até de desejos próprios que tu tem. Poxa, eu quero sair hoje, mas eu tenho que fazer isso aqui, mas eu tenho que estudar.
Mas eu tenho que fazer o simulado dia de domingo, não pode sair dia de domingo, tem o simulado pra fazer. Teve muitos amigos que foram se afastando aos poucos. Naturalmente. Eu até considero natural, porque tem um momento que, quando tu quer uma coisa, é natural que as outras coisas que não tem a ver com aquilo fiquem em segundo plano, né? Mas teve, sim, muito afastamento, até mesmo em colegas de estudo, que eu vi depois que não estava mais funcionando, eu me afastei e já fiz amizade com outras pessoas e tal, uma coisa bem natural, né? Nunca me forcei a ficar isolada, foi uma coisa muito que eu precisava realmente, porque, como eu disse, foi uma jornada muito psicológica para mim, foi de autoconhecimento, foi não só de estudo, foi de autoconhecimento, foi de eu saber os meus limites, de superar os meus limites, porque nessa jornada também a gente se diz muito, não, vou até o meu limite, tá, mas qual é o seu limite? Você já sabe qual é o seu limite? E eu fui até o meu limite para me conhecer, para saber até onde eu iria por aquele sonho. Porque eu cheguei num momento que eu estava tão pressionada psicologicamente que eu disse assim, eu quero saber o que acontece se eu não desistir. E aí, aqui o resultado surgiu pra mim. Durante o percurso, né, sempre quem tenta ir algumas vezes, né, sempre aparece aquelas pessoas falando, poxa, tu ainda tá tentando isso aí, Ouvi demais. tu ainda tá tentando o CFO desde aquela, tu ainda não passou, isso dói. Aconteceu contigo isso? Demais, Muito? nossa. Eu já recebi olhares de desaprovação, aquele olhar que a pessoa te olha da Fica assim, cabeça pra baixo e fica assim, às vezes sem falar nada, mas tu já entende. tu sabe o que Entendeu? ela tá falando. Recebi muita crítica, muita pressão, muita falação no meu ouvido, e eu não estou só. E eu ficava me perguntando assim, mas eu tô só estudando, o que é que eu tô fazendo de errado? Mas é toda uma questão natural das pessoas, é natural da nossa sociedade. Por exemplo, se tu não tá trabalhando, tu não tá ganhando dinheiro. Então, qual é a tua importância? Você é só um estudante, tá só Tá estudando. só estudando, mas vai lá estudar pra tu ver, 10 horas, 8 horas de estudo. E é uma pressão muito grande, É. né? Ainda mais quando tu largou totalmente. Eu imagino tantas realidades. Tem gente que é mãe, que é pai, que tem cônjuge pra família, que trabalha, que se vira nos 30 e ainda tem que achar um momento pra estudar. E essas pessoas, por mais que a realidade delas seja diferente da minha, elas ainda recebem críticas. Então, é uma questão conjuntural do Brasil mesmo, que hoje em dia a gente não valoriza o vencer na vida pelo estudo, já não é mais tão interessante. Pode perceber. Então, quando tu fala, eu tô estudando, a pessoa já fica, tá estudando pra quê? Qual concurso? Aí, se tu passa mais de um ano estudando, tu ainda não passou. 2 anos estudando, cara, desiste disso. 3 anos estudando, eu ouvi isso. Não é pra ti, é porque Deus não quer. Eu ouvi isso. Quando na verdade é Deus realmente querendo saber se realmente tu quer aquilo. Eu senti muito isso nos 2 últimos anos. Eu senti que o impulso não era meu, era de Deus mesmo, porque eu já não tinha mais força. Eu continuei, eu não sei como. E eu sinto hoje que era o meu momento realmente de passar, porque Deus sentiu, é isso mesmo que ela quer, que ela não vai desistir. Vai continuar tentando até conseguir. E como foi nessa última, né, nessa prova? Como é que foi tua estratégia de prova? Por onde tu começou? Qual matéria tu começava? Como é que foi a tua estratégia para essa prova? A prova, a prova da UEMA mudou em algumas características de vários anos para cá, ainda mais para mim, que estudo desde 2018, ela mudou um pouco, muitas questões com muitos textos. Não falo nem tanto de exatas, mas tu vê uma prova mais integrada, principalmente com a questão das obras. Esse ano caiu questões de outras disciplinas, às vezes envolvendo a obra, citando a obra, enfim. E eu via que a prova girava em torno da obra. A maior parte dela, 70% dela é em torno da obra. Inclusive, quando vem o pós-prova, nos grupos, muita gente reclama. Teve muito texto, a prova estava muito panfletária, não sei o que, isso, aquilo. Mas a pessoa tem que conhecer a banca. Eu já conhecia. A UEMA é assim. Não tem para onde correr. Tem muito texto, tem questões sociais envolvidas. Então eu procurava provas que tinham esse mesmo quesito. Eu treinei, chegou um momento que a UERJ já não satisfazia os meus anseios. Eu busquei as provas das paulistas, Unesp, as provas da FUVEST,
todas as provas da Paulista praticamente. Por quê? Porque tinha muitos textos. Muitos textos nas paulistas. E eu sabia que aqueles muitos textos iam me preparar para a UEMA, porque a UEMA agora também tem muito texto para tu ler. E às vezes, quando tu tá fazendo um simulado, tu estabelece uma estratégia para fazer aquela prova. Tu não precisa ler o texto de cabo a rabo se tu já leu a obra. Ela vai colocar só um trecho. Se tu lê a obra, se tu analisa a obra com cuidado, tu já conhece aquele trecho. Então, Ganha tempo absurdo. Ganha tempo. Não precisa. Só que ainda tem um estigma que as pessoas não querem ler. Não querem fazer análise. Às vezes tá mastigado e a pessoa ainda não quer fazer. Então eu sabia que eu precisava me treinar para a prova. Eu precisava treinar para aquela prova, com muito texto, com gestão de tempo, com fazer uma redação, que eu não sei a temática que eles vão cobrar. Então, se eu já estudo aquela banca, se eu já estudo aquelas obras, eu já vou saber aquela gama de assuntos que eles podem cobrar na redação, que eles podem cobrar em humanas, que eles podem cobrar em linguagens, e assim eu ganho um tempo assim estratosférico na prova, porque é muito questão. E aí, na parte de exatas, eu treinava muito questão com gráfico, que veio muito, não só em exatas, mas também, se não me engano, em geografia, teve uma questão com gráfico. Treinava muito a matemática básica, não queria deixar ela de mão. Por quê? Porque eu via muita gente, boas pessoas até, estudantes ótimos do meu lado, que estavam lá no excelente, mas pecavam no básico. E eu não queria isso acontecendo na prova, e a gente sabe que a UEMA tem mais questões fáceis e médias do que difícil. Então, não queria errar no básico. Foi basicamente essa a minha estratégia para aquele ano. Mas foi um ano muito tranquilo, porque, como eu já falei, sofri muita pressão, psicologicamente falando, ansiedade, essas coisas, e chegou um momento que eu disse assim, eu já sou boa. Porque às vezes a gente se cobra muito. E eu disse assim, eu já sou boa. Eu posso melhorar? Tô melhorando. Mas eu já sou boa. Eu não preciso ter essa ansiedade toda para conseguir o que eu quero. Se for para ser, vai ser. E eu não vou desistir. Então, se eu não. E eu via os podcasts, e eu via assim: bom, essa pessoa passou não sei quantos anos estudando com essa dificuldade, com aquela dificuldade, com isso, com aquilo para resolver, e essa pessoa não desistiu. E aí chegou um momento, eu não vou desistir, e em algum momento eu vou passar. E foi basicamente isso que eu apliquei nesse último ano. Com muita calma, muito discernimento, muito foco daquilo que eu queria. Saber que vai ter que ter renúncia, saber que se é teu sonho, estudar faz parte do sonho. Porque é o processo para conseguir o que tu quer. Então eu pensava assim, o processo que eu tô passando já é o sonho, porque eu esperava muito. Não, quando eu passar, E a gente vê agora que uma hora a euforia passa. Quando tu vê teu nome na lista, a euforia passa porque tem outras fases pra tu lidar. E são várias euforias passando e várias ansiedades passando. São várias fases. E aí eu disse... Chegou um momento que eu disse assim, o que eu já tô passando já é o meu sonho. A dificuldade que eu tô passando já é o meu sonho. A ansiedade que eu tô sentindo é pra ver como é que eu vou reagir pra eu melhorar como pessoa pra meu sonho. Então, tudo eu pensava, tudo isso aqui já estava me preparando para a PMGD. Eu dizia assim, tudo isso aqui vai me preparar para a PMGD. Então, não vou falhar. Se essa pressão, se eu estou sentindo pressão, se eu estou sentindo desanimada, se eu não estou sentindo que as pessoas estão me apoiando, isso daqui está me preparando para algum momento que eu vou passar lá dentro. Massa. Que eu vou precisar disso. Não, isso e tu falou algo muito importante também, que é em relação a tua tranquilidade. Eu percebo que nessa última tentativa, né, que tu fez, que tu passou, tu tava tranquila, tu tava serena, tu foi com esse pensamento, pô, se eu passar, eu quero passar, mas se eu não passar, eu vou tentar mais uma vez. E eu lembro quando eu fiz a minha primeira vez, eu tava muito pilhado. Eu tava assim, eu tenho que passar, meu Deus, eu tenho que passar. Se eu não passar, o que vai ser da minha vida? E isso me atrapalhou muito, que eu não passei. Na hora da prova, eu lembro que eu ficava pensando, se eu não passar... Na hora da redação, eu tava pensando assim, caramba, se eu não passar... Ou seja, eu não me concentrei pra fazer a redação. E da segunda vez que eu fiz, eu tava muito com esse pensamento que tu acabou de falar. Eu tava assim, muito confiante em Deus. Primeiro eu falei, cara, eu vou passar quando Deus quiser. Eu tô muito assim, eu tava preparado. Inclusive, eu tava mais preparado da minha primeira vez do que da segunda.
né? Eu estudei muito mais pela primeira vez. Na segunda, lógico, eu já tinha um conhecimento, mas eu tava mais tranquilo, sabendo assim, cara, se eu não passar, beleza. Cara, isso foi, assim, tirou um peso tão grande quando a gente fala assim que a gente tem um. Quando a gente sabe que tem um Deus que tá. Que sabe o que é melhor pra gente. Que ele sabe qual é o melhor momento, Sim, entendeu? Ele sabe que o melhor momento foi esse agora pra ti. Foi. E quando tu vai com esse pensamento pra prova, cara, é muito. Tu faz uma prova muito mais tranquila ali, tu aproveita aquela prova, né? Tu te diverte fazendo Sim, aquelas e tu questões. tem mais racionalidade para encarar aquele momento. Eu lembro que fazendo a prova, antes de sair de casa, eu fiz uma oração. Eu disse assim, eu estava muito desacreditada que eu ia passar. Eu estava muito tranquila e eu disse assim, Deus, eu sei que tem várias histórias e várias pessoas que estão disputando a mesma coisa que eu. Se não for o momento de eu passar, eu sei que não vai ser. Mas se for, eu vou confiar, de qualquer forma, entendeu? E no próximo ano eu vou tentar de novo, se não for dessa vez. E aí eu saí de casa com uma tranquilidade absurda. E eu lembro que também, no mesmo dia, eu tinha visto um vídeo de um cara falando assim, mesmo que você não esteja, foi num vídeo curto do YouTube, mesmo que você não esteja se sentindo preparado para a prova, escreva, quando você chegar, escreva na sua prova. Hoje eu vim conquistar aquilo que é meu por direito. E eu lembro que escreva isso na sua prova. Aí beleza, eu fui pra prova bem tranquila. Cheguei lá, como eu tinha feito muitos simulados, graças a Deus treinei numa sala assim meio escura. E lá no dia eu tava meio escura, era escola pública, né? E só algumas lâmpadas estavam funcionando. Acabei caindo numa cadeira que tava muito escuro e tudo mais. Aí eu escrevi assim: hoje eu vim buscar o que é meu por direito. Aí eu abri a prova, fiz minha prova, comecei. Eu sempre começava por linguagens, que era a parte que eu me livrava assim mais facilmente. Aí depois eu ia para exatas e ficava alternando entre humanas e exatas para não me cansar tanto. E aí eu lembro que na prova eu disse assim: essa prova tá muito fácil. E aí foi aí que eu estranhei. Foi aí que eu estranhei. Eu disse assim: essa prova tá muito fácil, o corte vem altíssimo. Eu pensei logo assim: o corte vem lá em cima. Porque eu vi o estilo das. Não sei, é uma coisa de estudante mesmo. Ainda mais com tantos anos de estudo, focado numa banca só. Quando tu vê, tu já sabe o que vai acontecer, como vai ser o corte. Aí teve uma hora que eu respirei assim e eu olhei as questões e disse: o corte vem lá em cima, meu Deus. Mas continuei fazendo. Aí eu fiz minha redação e tudo mais. Então, foi uma coisa assim que depois eu percebi que realmente foi o momento para eu passar. Que não adiantou eu forçar as coisas. Entende? Inclusive, foi uma coisa que eu trabalhei bastante durante o último ano. Fiz bastante meditação no YouTube, porque eu não tinha mais Instagram, não tinha mais rede social. E aí, nas minhas pausas de estudo, eu fazia uma meditação, ouvia dentro do quarto, às vezes eu estava muito sobrecarregada, aquilo me acalmava e me refrescava para o próximo bloco de estudos. E aí, foi assim, simulados atrás de simulados, provas atrás de provas, questões atrás de questões. Foi o ano que eu mais fiz questões do que vi videoaulas, por exemplo. O Stella, por exemplo, tem a opção de ter a resolução comentada das questões, o que é muito bom, que eu usei muito. Eu ia muito atrás de resolução de questão. Eu almoçava, às vezes, vendo resolução de questão. Eu pegava as questões lá e, bora ver aqui essa resolução de questão. E aí eu fui ganhando, assim, uma, uma tranquilidade maior, sabe? Para dizer assim, não, eu me esforcei. Se não foi suficiente para agora, talvez para depois, né? Quem sabe, ter essa presença, sabe? Que é seu sonho. Você tem que lutar por ele. E você é a única pessoa que pode lutar pelo teu sonho. Exatamente. E como é que foi quando tu descobriu que foi aprovada, né? Onde é que tu tava? Como é que foi essa história? Olha, eu acho que quem faz prova entende o que eu vou falar. Quando você sai da prova, você já tem uma noção do que vai acontecer. Só que você não quer ter muita confiança. Mas eu saí daquela prova falando, bom, o corte ou vai lá para cima ou vai cair. Muitas pessoas vão achar difícil, outras fáceis. E aí eu me surpreendi, porque eu entrei num grupo de desse grupo CFO, que a gente Uhum. comenta a prova, não sei o quê. E aí eu vi que tava geral, assim, achando uma prova mais difícil, sendo que eu tinha achado fácil. Aí eu achei, bom, alguma coisa aconteceu, vou esperar. E aí veio o gabarito extraoficial, aí eu corrigi com um amigo meu, Júnior, que inclusive ele treinou um pouco com vocês
pro TAF. Eu corrigi, a gente comentando todo tempo sobre aquelas ansiedades pós-prova. Meu Deus, será que vai dar? Será que vai? Ele tirou praticamente a mesma nota que eu. Eu fiz 43 pontos. Vou já falar também que uma coisa que eu queria também saber quando eu vi os podcasts era quantas questões eu tinha feito por área, né? Enfim, aí naquele pós-prova ali eu fiquei, ai meu Deus, será que vai? Será que não vai? Mas não queria muito, eu não tava muito confiante, eu não tava acreditando, não sei o que tinha acontecido. Eu tava tranquila, mas não tava assim. E aí eu disse, bom, vou esperar a lista do quadro. E aí quando veio a lista do quadro, eu, bom, tava certo. Aí a gente fez até uma resolução, colocou o nome, as notas antes disso, né, para saber qual seria a nota de corte, mais ou menos. Eu cheguei a mandar a nota para o senhor professor fazer aquela resolução. Aí eu, bom, pode dar certo, mas pode não dar. Eu posso ficar de fora por questão de 1 ou 2 pontos. Tu fez 43. 43 pontos. E só faltava a redação, né? E aí vem. Ó, com 43 já era certo tu tá no quádruplo, mas dependendo da redação, né? Sim. E aí vem a redação. Foi uma ansiedade muito grande a redação, porque eu sempre me cobrei muito na redação. Era meu ponto forte, mas eu sempre me cobrei muito. E aí, no dia da prova, eu sabia que eu tinha dado mais atenção à prova do que para a redação. De certa forma, eu fazia muito no automático a redação. E naquele dia, eu lembro que eu fiz a redação assim em 40, 50 minutos. Muito rápido. E já passando a limpo? Já passando. Eu literalmente fiz passando a limpo mesmo na folha oficial. Ah, então tu fez direto na folha? Sim. Porque eu fui dar atenção para outras questões e acabei. E olha que eu treinei. Pra vocês verem quanto é importante o treino. Porque às vezes, mesmo treinando, tu erra. Sim. Que eu pequei muito nisso lá no dia. E bom, eu posso até ter uma prova boa, mas a redação eu posso falhar. E aí, como é que vai ser? Eu fiquei pensando, analisando Porque depois eu fiz um rascunho das coisas que eu lembrava. Aí eu ficava enviando pros meus amigos. Jorge, por exemplo, conversava muito sobre redação comigo. Será que vai dar? Será que não vai dar? A gente ficava naquela ansiedade. Mas eu sabia exatamente minha nota. É incrível. Eu acho que eu me cobrava tanto, treinei tanto, que eu sabia. É importante conhecer a banca. É importante conhecer o modo de correção. O que eles gostam mais que as pessoas usem, sabe? Aí, quando veio a nota, eu sabia que a minha nota ia ser 9, né? Eu não esperava a nota máxima, né? Eu sabia que ia ser... Ou eu podia tirar 8,5, ou eu podia tirar 9 ou 9,5. Era basicamente isso. Aí tu tirou 9, com 43 pontos. Tu ficou em qual posição? Na lista do quádruplo, eu fiquei em 46º. E aí, com a redação, eu fui para 13º. Massa. E nessa hora, quem que foi a primeira pessoa que tu pensou, assim, em contar? Tava eu. Quem tu contou? Tava eu, minha mãe e meu pai no sofá, à tarde, porque a UEMA liberou pelo Jornal do Maranhão, né? Aí a gente ficou naquela expectativa, meu Deus, cadê a lista? Cadê a lista? Aí quando mandaram, eu achava que ia ficar lá nos últimos colocados. Aí eu fui pesquisando meu nome pelos últimos. Aí, gente, meu nome tá aqui agora. Mas aí eu fui ver a lista do início. Aí eu fui abaixando, eu fui vendo. É uma loucura tão grande estudar para vestibular, porque eu vi o nome do meu amigo, um amigo antigo, assim, que eu tenho de cursinho, William, e eu vi que o nome dele estava em 4º lugar. E aí, quando eu vi o nome dele, eu comecei a gritar como se fosse comigo. E esqueci de mim ali no momento. Aí, eu voltei pra lista. Quando eu vi, meu nome nossa, euforia total. Meu professor de redação me ligou, chorando praticamente, dizendo, tu conseguiu, porque outra coisa importante também. Nesses últimos anos, a gente perdeu uma forma de apoio financeiro ali, do meu pai. E aí eu me cobrava muito, porque era um momento que eu podia entrar e fornecer esse apoio que agora faltava. E aí, ele sabia disso, esse meu professor sabia disso, porque eu falei com ele. Eu disse, teu pai perdeu o emprego nesse momento, nessa reta final de estudo. E aí eu disse assim, professor, a gente tá num corte de gasto lá em casa, eu acho que eu não vou mais poder fazer o curso de redação. Apesar de ter sido uma mensalidade bem básica, assim, pro realmente conteúdo que ele dá, que é ótimo, eu disse assim, eu acho que não vai dar mais para fazer. Ele notou minha ausência nas aulas e veio me perguntar, eu contei. Aí ele disse assim, fica tranquila,
e vem para as aulas. E me deu uma bolsa de estudos para eu fazer o puxa-dação. E aí ele foi a primeira pessoa a me ligar quando eu passei. Ele quase chorou comigo. Foi uma experiência assim maravilhosa que faz valer a pena todas as renúncias, todas as dificuldades, todas as lágrimas, sabe? É muito bom. Eu imagino que o fato de teu pai ter perdido o emprego também nesse momento foi assim, te pressionou também muito também. Eu senti assim que, poxa, se eu tivesse me formado, talvez hoje eu estaria trabalhando, ajudando, e eu ficava me cobrando muito, demais, porque eu via que meu pai tá envelhecendo, minha mãe tá envelhecendo, eu quero ser uma forma de ajudar eles, sabe, a ter essa tranquilidade. E eu me sentia muito mal mesmo. E às vezes a gente fica se cobrando e fica vendo os nossos outros amigos que estão seguindo, vamos dizer assim, seguindo a carreira, né? A gente fica, pô, tô ficando pra trás, eu não tô trabalhando. Aí às vezes a pessoa fica se sentindo, pô, tô só em casa, se sentindo às vezes um peso pros pais, né? Às vezes eu me sentia muito assim também. Eu também. Só que a gente tem que entender que ali é o momento que eu tenho que aproveitar. Se eles estão me dando essa oportunidade, eu tenho que dar o meu máximo, o máximo, para que eu aproveite aquele momento, para que eu tenha uma carreira brilhante lá na frente. Porque depois a gente vai ajudar muito teus pais agora, né? Uhum. Agora, infelizmente, tem muita gente que não aproveita, né? Não aproveita essas oportunidades que os nossos pais nos dão, né? Meu pai e minha mãe, eles eram humildes, assim, mas eu nunca passei fome, nunca passei necessidade, ainda fazia um máximo. Eu lembro de uma época que, na época dos exames, que eu sei que tu passou, sim, a gente, eu lembro que ele pegou assim a carteira, que nessa época a gente tinha que pagar, fazer primeiro os exames para depois fazer a prova, né? E ele tinha só o dinheiro, ele tinha lá, acho que era R$200, que era pagar uma conta de energia, conta não sei o que. Eu lembro ele olhando pra carteira dele assim, falando, caramba, mas tem que ter aquele exame pra pagar. E aquilo me deu muito, sabe? Ver que ele não tinha aquele dinheiro e tirou de um lugar que era de uma conta que ele tinha que pagar. E, pô, foi muito dolorido, eu né? entendo. E, com certeza, e a gente cobra muito, né? A gente vê o esforço que nossos pais estão fazendo, né? Tirando deles, né? Eles abdicaram de muito. Teus pais abdicaram muito deles, né? Eles deixaram de fazer um monte de coisa pra investir em ti. Né? E a gente quer retribuir de alguma forma, né? Sim. E eu tenho certeza que quando tu descobriu, meu Deus, aí tu contou pros teus pais e como é que foi a reação do teu pai e da tua mãe? Assim, eu já desconfiava desde o quádruplo, só que eu não queria alarmar eles, eu não queria criar uma expectativa que depois a lista oficial, sei lá, me colocasse lá em último colocado, entendeu? E aí eu acabei dizendo depois, quando eu já tinha uma certa certeza de que ia acontecer. E aí quando veio, foi uma emoção total, meu pai também chorou, se emocionou muito, e é isso que o senhor falou, tempo não volta. Por mais que tu dedique 3 anos e depois desista, esses 3 anos não voltam mais, é tempo de vida, Eu lembro que eu pensava assim, são 5 anos da minha vida, eu comecei com 21, agora eu tô com 26. 5 anos da minha vida que não voltam mais. Quantas renúncias eu fiz? Eu deixei de viver para estudar. E eu lembro que eu saía do meu ambiente de estudos, eu via meu pai, às vezes, jantando, e eu via, tipo, a postura dele, o cabelo dele grisalho, eu ficava pensando assim, tá passando o tempo pra ele também. E eu não tô acompanhando ele, eu não tô vendo a velhice dele, sabe? Eu tô estudando. Então é tempo que não volta mais. Então você tem que valorizar, você tem que fazer valer a pena. Porque senão, realmente, as dificuldades da vida vão sucumbindo a gente, vão minando a nossa luz, a nossa vontade, entendeu? Para as coisas. E é isso, é ver o esforço dos outros, das pessoas que vieram antes de nós, né, que tiveram por nós essa questão de olhar para a carteira e, sabe, saber da renúncia que seu pai fez, por exemplo, meu pai também fez muita renúncia, minha mãe também nessa fase de TAF foi uma loucura, muita renúncia financeira para poder arcar com preço de, por exemplo, de médicos, exames, até mesmo a questão do treinamento que foi pago, porque eu não fiz no Stella. Então, são muitas renúncias, que não foi só eu que fiz renúncia. Minha família inteira, meu pai, minha mãe, fez renúncia por mim também. Então, eu tenho que fazer valer a pena a oportunidade que eu tenho de estudar. Quanta gente por aí não tem essa oportunidade de estudar, sabe? Que estudar, para muita gente, é uma questão assim de, no último caso, porque a pessoa precisa trabalhar, colocar o pão do dia na mesa, não tem o tempo.
Então, se você tem o privilégio, como eu tive, de estudar integralmente, poxa, agradece. Por mais que você tenha dificuldades, agradeça e foca no que tem que fazer. Cara, é muito importante. E assim, tu falou que tu não treinou com a gente, né, no Não, TAF, né? infelizmente. A gente tava até conversando contigo que poxa, era pra tu estar lá com a gente e tal. Mas assim, é uma fase muito difícil, né? É uma fase muito difícil. E a gente tava conversando aqui antes que tua família toda se envolveu Sim. Durante esse período de treinamento. Tu nunca foi uma pessoa esportista, tu nunca fez esporte, tu tinha, na época que tu estudava, tu não tirava um tempo pra prática de esportes ou exercício? Quando eu estudava, eu tirava às vezes tempo pra treinar. Só que eu tava tão assim paranoica que eu achava que até o treino me atrapalhava, que é uma coisa absurda. Exercício físico é fundamental, ainda mais para CFO. Mas para uma pessoa normal é fundamental, porque no exercício físico você melhora seu condicionamento, é uma forma de relaxar e tudo mais. Então eu não era aquela pessoa de me exercitar assim, ter a rotina de treino e tudo mais, entendeu? Às vezes eu saía, dava uma caminhada, teve vezes que eu fiz academia, depois eu saí, porque eu também achava, tem a mensalidade, eu não posso pagar, já vai ser uma coisa que eu vou ter que puxar de novo dos meus pais. Às vezes eu saía, dava uma corrida pra ver como é que eu me saía na corrida, mas não era uma coisa realmente de rotina, entendeu? Mas o certo, né, a se fazer pra CFO é realmente você ter uma rotina de estudo e de treino. Porque agora, quando eu treinei, eu vi que, poxa, eu podia ter treinado antes, sabe? Não foi tão difícil assim, eu não achei que foi tão difícil o TAF, porque com treino tudo é possível. Você, dependendo da sua situação, o treino, ele te impulsiona muito. E aí, sabendo que você já tá aprovado, é muito melhor, né, treinar. Então, foi isso. E assim, treino durante os estudos é fundamental não só para o TAF, mas para você desestressar, evita entrar em uma depressão, ansiedade, melhora a tua concentração. É muito bom. Agora, lógico, tu não vai treinar pro TAF durante a preparação para a primeira fase. Sim. Eu sempre digo, cada fase merece a sua atenção no momento certo. Se você tá naquele momento de estudar, é fazer, é focar na primeira fase, que é estudar. Se você não passar na primeira fase, você não vai pro TAF. Mas corre ali, faz uma corrida durante 2, 3 vezes na semana, mantém uma atividade física, não precisa você correr 10 quilômetros, mas mantém um condicionamento físico, até para você estudar melhor, né? E não sentir tanta dificuldade, né? Nas demais fases, né? Sim. Qual foi a parte que teve mais dificuldade? No TAF? No TAF. A parte que eu tive mais dificuldade foi a natação. Tu não sabia nadar? Tu foi zerada, então. Zerada. Eu tinha tido a oportunidade de nadar antes de entrar, meu pai pagou pra mim, só que depois eu parei, porque foi na época que eu passei na primeira vez no quadro, só que com excedente. E eu não fui pra frente naquelas fases, né? Depois eu desisti da natação. Aí quando eu voltei agora, eu tinha que aprender, né? Porque 3 meses eu aprendi em 2 meses a nadar. Zero, tu não sabia nadar? Zero. Mas eu não tinha medo de água, graças a Deus. Então foi do zero mesmo, aprendi em 2 meses e o último mês foi só pra lapidar mesmo. Até porque aconteceram muitas coisas no último mês do TAF. Meu joelho ficou quase lesionado, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha uma dor no joelho que me atrapalhou muito. Mas enfim, deu certo, né, na natação. Mas é claro, se você tiver a oportunidade de pagar uma escola de natação, é melhor. Faça antes, aprenda antes, porque aí você vai ter mais tranquilidade. Eu lembro que no dia do TAF, graças a Deus, a organização do TAF foi muito boa, porque eles tranquilizaram a gente, explicaram o que podia, o que não podia. Foram bem solícitos realmente com a gente. E foi uma experiência mais tranquila por causa disso, porque eles tranquilizaram a gente. Então, no dia da piscina, eu não tinha essa. Apesar de eu ter treinado por 3 meses intensos, eu ainda não tinha aquela coisa. Tinha sempre aquele pensamento: pode dar alguma coisa errada, pode dar alguma coisa. Aí eu ficava, não, bora focar no presente. Que eu preciso só ir e voltar. Eu lembro só ir e voltar. Não preciso tipo bombeiro, que é 100 metros. Não, PM é só 50. E aí eu só preciso ir, só preciso voltar, só preciso ir. E era a primeira bateria, porque eu sou em ordem alfabética, né? A primeira bateria.
E aí a gente ficou aguardando lá a ambulância chegar. E aí nesses 5 minutos que eu passei na piscina esperando a ambulância chegar, eu já tinha o bizu lá e comecei a treinar ali minha saída, minha chegada na piscina, ambientar com a piscina. Foi muito boa, a piscina da UFMA é ótima. E foi tranquilo depois. Eu imagino que depois que tu passou essa prova da piscina, tirou assim um peso, pronto, era que tu, Sim, né? Era essa exatamente. que tu Eu tinha falava pros meus amigos, falava pra minha mãe, olha, é só a piscina. Se eu passar da piscina, pode ficar tranquilo, que o resto eu dou conta. Eu só preciso passar na piscina. Eu pensava assim, é só isso aqui, o resto eu dou conta. E realmente eu dei conta. Os outros exercícios eu fazia com tranquilidade. Teus pais estavam no dia dessa prova? Minha mãe não, meu pai, porque eles adoeceram também na última semana, pegaram a tal da influenza, eu fiquei morrendo de medo de pegar também. Eu, meu Deus, lá se vai meu TAF. Aí eu não posso pegar, eu andava de máscara dentro de casa. Aí minha mãe tava muito mal, bem mais mal que meu pai. E aí, no primeiro dia do TAF, ela ficou em casa e meu pai foi comigo. E mesmo assim, ele ficou afastado pra não infectar as outras pessoas, porque tava muito ruim mesmo a situação. E aí, eu fiz. Eu acho que foi até melhor ninguém ter ido. Porque, Ação, né? A gente fica naquela. eu lembro que na piscina, na volta dos 50 metros, eu via meu treinador assim de canto. E era nele que eu pensava, não posso decepcionar ele, não posso decepcionar ele. Eu nem pensava na minha mãe, no meu pai, porque, enfim, a gente cria laços, né? Quando a gente tá. Eu lembro que eu também chamei o senhor pra conversar. Eu disse, capitão, meu Deus, me ajuda. Eu ainda não sei nadar. Eu tava na segunda semana de natação, eu já tava desesperada. Aí o senhor disse, não, cuida da alimentação, foca no treino que vai dar certo. Eu confiei só, fui. Graças a Deus deu tudo certo. A família apoiou demais, né? Demais, Desse processo. demais. A gente tava conversando agora há pouco que depois que passou o TAF, vocês dormiram muito. Sim. Como é que foi esse processo da tua família ali? A tensão é muito grande. A tensão é muito grande. Então, tu não fica tranquilo. Por mais que tu treine, tu veja teu desempenho, tu tenha a corrida, por exemplo, eu amava correr. Apesar de meu pace ser ridículo, eu amava correr. Eu tinha muita resistência na corrida. Então eu via ali meu desempenho nos outros exercícios, mas tu fica sempre tensionado, porque sempre vai chegando aquela data e tu fica muito. Nossa, eu nunca imaginei que ia ser assim. É muito ruim, até aqueles alunos, os candidatos que treinavam com a gente lá, os muito, muito bons, estavam com um TAF excelente, ainda assim eles ficavam com aquela tensão, Sim, caramba, porque mundo. pode acontecer alguma coisa. Todo mundo. Tinha uma aluna que o óculos dela saiu na hora. Eu vi. Tu Eu olhou? fiquei, meu Deus, ela tá nadando sem óculos, o que que aconteceu? Aí eu acho que tinha um rapaz no meu lado que também treinava com ela, e falou assim, eu também não sei o que que aconteceu. Mas aí depois ela explicou que o óculos na saída dela acabou deslizando e ela pegou pra não perder ali o ritmo, pegou, jogou ele e foi assim mesmo. E que é muito importante tu passar por situações como essa, né? Lá na época, quando a gente tava treinando com ela, a gente falava, né? Que ela tinha mania de querer parar quando acontecia qualquer coisa, assim. Não pode parar. Não para, continua, pode ser o que for, continua, porque é aquela chance ali. Se tu pegar na borda, tá desclassificado. Se colocar o pé no chão, tá desclassificado. Então a gente sempre fica com medo, né? Por mais que a gente esteja preparado, vai que acontece uma cãibra. A gente fica preocupado demais. E aí quando passa, parece que sai assim um peso dessas costas. Parece que tu fica até mais leve, sai voando. Meu treinador até falou, a Amanda tá tão leve que parece que ela se apertou de um peso assim gigantesco. Eu disse, eu vou voar já aqui. Porque eu tava tão assim tranquila depois que passou a natação, que o resto foi muito divertido. O TAF foi uma experiência muito boa, assim, pra mim. Eu achei muito bom passar por essa experiência. São várias vitórias, né? Tem a vitória do quádruplo, e tem a vitória da redação, quando vem a final da redação, e tem o exame é chato demais, né? Demais. Essa é a pior parte. Eu achei muito chato aquela parte de entregar exame, correr atrás de exame, gasta muito, né? Aí tem o TAF, né? Cada dia ali é uma vitória, uma tensão, um frio na barriga, mas cada dia tem uma vitória diferente. E assim, qual a mensagem que tu deixaria pro pessoal que tá assistindo, né? Eu vendo a tua história que, poxa, foram 4 anos, né? Sim. 5 anos tentando o CFO. A mensagem que tu deixa pro pessoal que tá aí no seu 2º ano e tá querendo desistir. Tá no seu 2º ano e tá querendo desistir agora. O que tu deixaria essa mensagem pra eles? Dificuldade sempre vai existir. Tu estando agora estudando ou passando, agora virão outras dificuldades pra mim. Outros desafios, outros processos que eu vou ter que lidar. Então, dificuldades
existirão. Normal, respira, né? É isso que eu quero falar. Respira, o processo já é o sonho. O que você está passando já está te preparando para o que vem depois. E quando depois chegar, terão mais dificuldades que você vai ter que lidar, você tem que se desenvolver. Um amigo que eu conversava muito quando a gente fez cursinho juntos, depois a gente acabou se separando porque eu saí, ele saiu também do cursinho, mas a gente manteve o contato, né? Manteve o contato. A gente conversava muito sobre as músicas que marcavam a gente. E aí uma vez a gente conversou sobre uma música dos Racionais, que diz assim: a felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meio à selva triste. Então tem muitos momentos que a gente está em meio à selva triste, que a gente está num momento que a gente não vê ali uma luz, que a gente se sente para baixo, que a gente se sente desmotivado, que a gente vê que não está indo para frente e a gente quer desistir. Mas a felicidade, ela existe. A gente luta para encontrar. Ele falou assim, né? Que às vezes ele se sentia assim, como essa música, que ele estava lutando tanto para encontrar a felicidade, que seria aquele momento que ele veria o nome dele na lista, mas que ele estava no meio daquela selva triste, naquela trilha estreita. Mas é uma trilha estreita, realmente. Nem todo mundo escolhe vencer através dos estudos. E quando alguém escolhe vencer através dos estudos, vê que é um negócio muito pesado. É difícil, não é fácil. Só que existem várias histórias. Você não é o único, eu não sou a única. As pessoas que já passaram por aqui também não são únicas. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. Mas a felicidade ainda existe. É possível você realizar seu sonho, é possível você ver seu nome na lista, é possível você ser um cadete, um oficial. Tudo isso vai acontecer no seu devido tempo. Você só precisa continuar sempre. Exatamente, a jornada realmente é muito difícil. É como você falou, é triste, a jornada é muito difícil. Mas só vai perder aquele tempo se você parar. E eu pensei muito nisso na minha época também, que eu pensava assim, poxa, eu vou perder 1 ano de estudo. No teu caso, tu pensava, poxa, eu vou perder esses 4 anos pra trás aqui. Eu não posso perder. Não posso. Eu não posso perder. Eu não posso jogar. Se eu desistir agora, eu vou perder 4 anos da minha vida que eu não vi meu pai envelhecer, por exemplo, como tu acabou de falar. Eu perdi momentos com meus amigos e tal. Eu investi 4 anos da minha vida nisso aqui. Aí agora eu vou desistir. Sim. Né? Já pensou se tu tivesse desistido? Nossa. Já bem aqui, ó. Já segurando o prêmio. Nesse ano tu passou. Cara, é Deus mesmo falando assim, te testando. Se tu quer mesmo, tu vai fazer mais essa vez e tu vai dar teu máximo e vai conseguir. E parabéns, viu? Muito Parabéns, obrigada, tô muito feliz. Obrigada. História linda, muito forte. Muito obrigada. Fico muito feliz, viu? Pessoal, esse foi o nosso Stellar Cash. Parabéns aí pela tua história. Eu fico muito feliz em conhecer essas histórias, porque elas inspiram muitas outras, assim como tu foi inspirada pelas histórias do Yuri, do Lúcio, tantos outros, né, que tu assistiu o nosso Stellar Cash. Hoje, a tua história vai estar inspirando todos esses alunos agora que estarão assistindo esse podcast. Amém. Que bom. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima Stellar Cash.